Questão: a metáfora é uma figura de linguagem que compara dois elementos distintos utilizando expressões como e tal qual. Comentário: errado. A metáfora ocorre quando uma palavra é empregada fora do seu sentido normal por analogia, sem o uso de conectivos comparativos. O uso de expressões como e tal qual caracteriza o símile ou a comparação. Questão: a expressão amarga culpa exemplifica a figura de linguagem conhecida como sinestesia. Comentário: certo. A sinestesia ocorre quando diferentes sensações se entrelaçam. No exemplo, há associação entre o paladar, amarga, e um sentimento, culpa. Questão: a catacrese ocorre quando há substituição de um termo por outro devido a uma relação de semelhança entre eles. Comentário: errado. A catacrese é o emprego impróprio de uma palavra quando não há um termo específico disponível para descrever determinada ação. Um exemplo é embarcar no avião, onde embarcar originalmente se refere ao ato de entrar em um barco. Questão: a metonímia é uma figura de linguagem que estabelece uma relação de proximidade ou contiguidade entre os termos, como no exemplo ler Clarice Lispector. Comentário: certo. A metonímia ocorre quando um nome é substituído por outro com o qual mantém uma relação de sentido, como o autor pela obra. No exemplo, ler Clarice Lispector significa ler um livro da autora. Questão: o hipérbato consiste na inversão da ordem direta das palavras na frase, como incorro eu, cansado e exausto. Comentário: certo. O hipérbato altera a posição natural dos termos para enfatizar elementos da oração ou criar um efeito estilístico. No exemplo, a ordem direta seria eu corro, cansado e exausto. Questão: a anástrofe ocorre quando há uma inversão de termos preposicionados na frase, como em com lágrimas nos olhos, de alegria, abraçou-me. Comentário: certo. A anástrofe é um tipo específico de hipérbato que ocorre quando um termo preposicionado é deslocado na frase, como no exemplo apresentado. Questão: o pleonasmo sempre representa um erro gramatical, devendo ser evitado em qualquer contexto. Comentário: errado. O pleonasmo pode ser um vício de linguagem quando ocorre uma repetição desnecessária, mas também pode ser usado de forma estilística para enfatizar uma ideia, como no pleonasmo literário. Questão: o anacoluto ocorre quando há uma quebra na estrutura sintática da frase, resultando em uma construção interrompida ou inesperada. Comentário: certo. O anacoluto é caracterizado pela introdução de um termo que não exerce função sintática clara dentro da frase, como em o carro, aquele que eu estava pensando em comprar, é muito caro. Questão: a elipse e o zeugma são figuras diferentes, pois no zeugma o termo omitido já apareceu antes na oração, enquanto na elipse ele não precisa ter sido mencionado. Comentário: certo. A elipse consiste na omissão de um termo que pode ser subentendido pelo contexto, sem necessidade de ter sido mencionado antes. O zeugma, por outro lado, omite um termo que já apareceu anteriormente na oração. Questão: a silepse de número ocorre quando há uma discordância entre o número do sujeito e do verbo, como em a multidão tiveram que abandonar o local. Comentário: certo. A silepse de número permite que a concordância seja feita com a ideia do sujeito coletivo, e não com sua forma gramatical singular. No exemplo, o verbo concorda com as pessoas da multidão, não com a palavra multidão. Questão: a silepse de gênero ocorre quando um termo concorda com o gênero implícito na oração, como em Moscou está sitiada. Comentário: certo. A silepse de gênero permite que um adjetivo concorde com uma ideia subentendida. No exemplo, sitiada concorda com cidade, que está implícita ao se referir a Moscou. Questão: a silepse de pessoa pode ocorrer quando o verbo assume a primeira pessoa do plural para incluir o falante, como em os atletas tínhamos muitas restrições na dieta. Comentário: certo. Na silepse de pessoa, o verbo pode concordar com a ideia implícita na frase. No exemplo, o falante se inclui no grupo dos atletas, justificando o uso de tínhamos. Questão: a hipálage consiste na inversão de palavras em uma estrutura paralela, criando um padrão espelhado. Comentário: errado.
A hipálage ocorre quando uma característica atribuída a um termo deveria, na verdade, pertencer a outro na frase. Um exemplo é: as doces melodias dançavam pelos meus ouvidos, onde a doçura refere-se à sensação auditiva, não às melodias. Questão: o quiasmo é uma figura de linguagem que consiste na inversão de termos em duas estruturas paralelas. Comentário: certo. No quiasmo, os elementos de uma primeira parte da frase reaparecem invertidos na segunda, criando um efeito espelhado. Questão: a anáfora ocorre quando há repetição de palavras no final de frases consecutivas. Comentário: errado. A anáfora é a repetição de palavras no início de versos ou frases consecutivas, como em amor é fogo, amor é chama, amor é paixão. Questão: a antítese é uma figura de linguagem que explora a oposição de ideias, como em a ferida que dói e não se sente. Comentário: certo. A antítese aproxima ideias opostas dentro da mesma construção, criando contraste e reforçando o significado da frase. Questão: o enálogo consiste na substituição intencional de uma forma verbal por outra, sem comprometer o sentido da frase. Comentário: certo. O enálogo ocorre quando um tempo, número, modo ou pessoa verbal é trocado intencionalmente, como no uso de vamos no presente do indicativo para indicar uma ação futura. Questão: o oxímoro combina termos opostos dentro de uma mesma expressão, como em silêncio ensurdecedor. Comentário: certo. O oxímoro une palavras aparentemente contraditórias para criar um novo significado, muitas vezes paradoxal. Questão: a hipérbole tem como característica o uso de exagero, como em morro de fome. Comentário: certo. A hipérbole intensifica uma ideia por meio da ampliação exagerada de uma característica ou ação. Questão: o eufemismo é uma figura de linguagem que intensifica um sentimento ou conceito por meio da repetição. Comentário: errado. O eufemismo suaviza expressões consideradas duras ou ofensivas, tornando-as mais socialmente aceitáveis. Questão: a ironia consiste na afirmação de algo cujo real significado é oposto ao que se quer expressar, frequentemente de maneira sarcástica. Comentário: certo. A ironia é utilizada para transmitir um significado diferente ou contrário ao que é dito, gerando um efeito crítico ou humorístico. Questão: a prosopopeia ocorre quando se atribuem características humanas a seres inanimados ou abstratos, como em O vento sussurrava entre as árvores. Comentário: certo. A prosopopeia, ou personificação, atribui comportamentos ou sentimentos humanos a objetos, animais ou conceitos abstratos. Questão: o paradoxo e a antítese são figuras de linguagem equivalentes, pois ambas exploram contrastes de ideias. Comentário: errado. Embora ambas envolvam oposição, a antítese apresenta termos contrários de forma clara, enquanto o paradoxo combina ideias contraditórias que parecem ilógicas à primeira vista. Questão: no trecho que a pena não quer escrever, há um exemplo de metonímia, pois a palavra pena representa o ato de escrita do poeta. Comentário: certo. A metonímia ocorre quando um termo é substituído por outro com o qual mantém uma relação lógica, como no caso da pena, instrumento, representando a ação de escrever. Questão: a ironia consiste na substituição de um termo por outro que possui um sentido próximo, sendo amplamente utilizada na publicidade. Comentário: errado. A ironia ocorre quando se diz algo querendo expressar o oposto, geralmente com um tom crítico ou humorístico. A substituição por proximidade é característica da metonímia. Questão: o paradoxo é um recurso estilístico que reforça a expressividade de um texto ao apresentar afirmações que, embora contraditórias, podem ter um significado profundo. Comentário: certo. O paradoxo combina elementos aparentemente inconciliáveis para provocar reflexão, como no trecho Estou lúcido e louco. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!